Você que me ouve ainda está entre os vivos, porém eu que vos digo já parti para o mundo das sombras. Na verdade, estranhas coisas virão, inúmeras coisas secretas serão reveladas, e muitos séculos passarão. E uns não acreditarão, outros terão dúvidas, e poucos buscarão entender o que eu vou contar. O ano era um ano de sofrimento, cheio de sensações mais intensas que o terror, sensações para as quais não há nome na Terra. Muitos sinais haviam ocorrido e de todos os lados, em terra e no mar, se tinham amplamente estendido as asas negras da peste. Aqueles, porém, que eram sábios, conhecedores dos desígnios das estrelas, não ignoravam que os céus pronunciavam desgraça. E para mim, como para os outros, era evidente que atingíamos o fim desse 70º-94º ano. O espírito particular dos céus, se não me engano, manifestava o seu poder não só sobre o globo físico da Terra, mas também sobre as almas, os pensamentos e as reflexões da humanidade. Em uma noite, estávamos em Sete nos fundos do nobre palácio, numa cidade sombria chamada Ptolemais, sentados em volta de algumas garrafas de vinho da cor púrpura de Quios. O compartimento não tinha outra entrada senão uma alta porta de bronze, e a porta havia sido moldada pelo artifício corino. Era de ótima qualidade e fechava por dentro. De igual modo, protegiam esse compartimento melancólico negras tapeçarias que nos poupavam a visão da lua, das estrelas e das ruas despovoadas. Mas o sentimento e a lembrança do flagelo não se tinha expulsado facilmente. Havia à nossa volta junto de nós coisas que não posso definir distintamente, coisas materiais e coisas espirituais. Um peso na atmosfera, uma sensação de abafamento, uma angústia e, acima de tudo, esse terrível modo de existência que ataca as pessoas nervosas quando os sentimentos estão cruelmente vívidos e despertos, e as razões do espírito entorpecidas e apáticas. Esmagava-nos um peso mortal, nos estendíamos pelos membros, pela mobília da casa, pelos copos por onde bebíamos, e todas as coisas pareciam oprimidas e prostradas naquele abatimento. Todas exceto as chamas das 7 lâmpadas de ferro que iluminavam a nossa bebedeira. Alongando-se em delgados fios de luz, elas assim se mantinham, ardendo, pálidas e imóveis, e na mesa redonda de ébano na qual nos sentávamos e cujo brilho transformava em espelho, cada um dos convidados contemplava a palidez do próprio rosto e o brilho inquieto dos olhos tristes dos seus camaradas. Não obstante, ríamos e estávamos alegres à nossa maneira, uma maneira histérica, e cantávamos as canções de Anacroente que não passavam de loucura, e bebíamos muito, embora a cor púrpura do vinho nos lembrasse da cor do sangue, e que no compartimento havia uma 8ª personagem, o jovem Zoilo, morto, amortalhado. Era o gênio e o demônio do cenário. E esse não tomava parte do nosso divertimento, apenas a sua fisionomia, convulsionada pelo mal, e os olhos em que a morte só semi-extinguira o fogo da peste, pareciam tomar pela nossa alegria. Os mortos são capazes de tomar a alegria daqueles que estão vivos. Mas embora eu, Oino, sentisse os olhos do defunto fixos em mim, a verdade é que me esforçava por não me aperceber do amargor da sua expressão, e olhando obstinadamente para as profundezas do espelho de ébano, eu cantava em voz alta e sonora as canções do poeta Teos. Gradativamente, porém, o meu canto cessou, e os ecos rolando ao longe por entre as negras tapeçarias do aposento foram enfraquecendo e distintos e desvanecendo-se. Mas eis que no fundo dessas tapeçarias negras, onde morria o eco da canção, se ergueu uma sombra, escura, indefinida, uma sombra semelhante àquela que a lua faz quando está baixa no céu. Pode desenhar com as formas de um corpo humano, mas não era a sombra nem de um homem nem de um deus, nem de nenhum ser conhecido. E tremendo por instantes no meio das cortinas, ela ficou, enfim, visível e firme sobre a porta de bronze. Mas a sombra era vaga, sem forma indefinida, não era homem nem deus. Nem deus da Grécia, nem deus da Caldeia, nem egípcio. E a sombra permanecia sobre a grande porta de bronze e sobre a cornija do arco, sem se mexer, sem pronunciar uma única palavra, fixando-se cada vez mais e acabando por ficar imóvel. E a porta onde a sombra se assentava, se bem me recordo, tocava os pés do jovem Zoilo. Nós, porém, os 7 companheiros, tendo visto a sombra sair das cortinas, não ousávamos contemplá-la de frente. Abaixávamos os olhos e olhávamos sempre para as profundezas do espelho de ébano.
Por fim, eu, Oino, me aventurei a pronunciar algumas palavras em voz baixa e perguntei à sombra onde ela morava e qual era o seu nome. E a sombra então me respondeu: Eu sou a sombra, e a minha morada é ao lado das catacumbas de Ptolemais, perto dessas planícies infernais que encercam o canal impúrpuro de Caronte. E então todos nós, os 7, erguemos-nos horrorizados dos nossos assentos. E ali ficamos, trêmulos, arrepiados, cheios de assombro. O timbre da voz da sombra não era o timbre da voz de um só indivíduo, mas de uma multidão de pessoas. E essa voz, variando com suas inflexões de sílabas após sílaba, enchia-nos confusamente os ouvidos. Parecia a voz de alguns conhecidos, alguns familiares e alguns amigos que haviam desaparecido.